Bom dia, meus amados. Aqui é Dionísia da Costa Alecrim. É a missionária que hoje vai levar mais uma palavra para vocês. Espero que vocês curtem. Põe um like e comente para que eu continue levando a palavra. E que Deus abençoe todos vocês. Que esse dia de hoje seja repleto de paz, muita alegria para vocês. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia narra lá em Gênesis que Deus, depois de criar todas as coisas, descansou, porque a sua obra estava terminada. Observe que a primeira menção de santidade na Bíblia está associado ao descanso. O descanso é uma coisa mais santa do que podemos fazer. Meus amados, o descanso traz o favor de Deus. A primeira menção da graça está em Gênesis capítulo 6, versículo 8, onde se diz que Noé achou graça diante do Senhor. O nome Noé significa descanso. Isso quer dizer que o descanso achou graça diante do Senhor. Quando mais você vive no descanso, mais a graça de Deus vem sobre você. Quando falo de descanso, da graça de Deus, falo evidentemente que não devemos deixar de trabalhar ou viver passivamente. Antes, estou me referindo a algo da alma. Muitos vivem cheios de ansiedade, angústia, preocupação, que os tira do descanso. Ele deseja viver em paz no descanso. Meus amados, vamos dizer o que é paz. O termo hebraico para paz é shalom, que pode significar unidade, descanso e feliz, tranquilo, quieto e à tona, muito mais que a ausência da guerra e conflito. O significado básico de shalom é harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da nossa vida, como também a paz entre os homens. O termo paz em grego é iedro, que nos dá a ideia de harmonia, acordo, descanso, quietude, tranquilidade de coração e mente baseado na convicção de que está tudo bem entre a alma do homem e o seu Criador. A derivação mais provável do termo grego eriene é diero, que significa rom, em um significa um. Portanto, a paz une e amarra aqueles que estava em discórdia, que antes andava desnudido. A paz que Deus a paz que Deus dá. O pecado é um ser rebelado contra Deus. Toda a inclinação do nosso coração estava contra Deus. Éramos, por natureza, inimigos de Deus. Deus nos amou com amor eterno e em Cristo nos reconciliou. Foi Deus e não o homem que tomou a iniciativa da reconciliação com Jesus. Veio ao mundo como nosso mediador, representando e fiador, e morreu na cruz pelos nossos pecados, a fim de reconciliarmos com Deus. Fomos justificados de vida da dádiva, foi paga a justiça de Deus. Foi satisfeita, fomos reconciliados com Deus. Agora, meus amados, temos paz com Deus. A paz com Deus fala de relacionamento
restauração, a paz com Deus não é alcançada por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus faz por nós. Não obtendo esta paz pelo nosso sacrifício, mas pelo sacrifício resgatador de Jesus Cristo na cruz que foi feito por nós. A paz de Deus é a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Aqueles que têm paz com Deus desfrutam da paz de Deus, mas a paz com Deus não é um sentimento, mas um relacionamento com Deus. Aqueles que foram reconciliados com Deus experimentam a paz de Deus. Esta paz interior, entretanto, não é apenas uma emoção, mas, sobretudo, uma pessoa. Nossa paz é Jesus. Aquele que conhecem a Jesus pode cantar nas noites mais escuras da sua alma. Aqueles que são salvos por Jesus vivem em paz. Com os irmãos, experimenta uma paz que excede todo entendimento. Essa paz não é simplesmente presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. Essa paz é o governo de Cristo em nosso coração. Essa paz coincide com a dor, está presente nas tempestades da vida, sustenta-nos nos vales mais escuros, nos consola-nos na hora do choro mais amargo. O fruto do Espírito Santo, meus amados, o fruto do Espírito Santo é manifestado do próprio caráter de Cristo em nós, tornando-nos cada vez mais parecido com Ele, produzindo mudança de dentro para fora. O fruto do Espírito Santo é demonstrado nas relações com os outros. Se há uma coisa difícil nesta vida, são os relacionamentos com os humanos. O fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós. No sentido bíblico, o fruto está associado às nossas atitudes com outros, com o próximo. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Não podendo a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 17. A falta de paz, de domínio próprio, problema nos relacionamentos, reflete o desequilíbrio espiritual, emocional de um caráter de crente. O nosso comportamento reflete se estamos em paz, descansados ou se estamos de cabeça quente. Quem está em paz não esquenta a cabeça e não desespera. Toda boa obra de Deus em nós depende de aprendermos a entrar no seu descanso e confiar nele. Quando cremos, nós encontramos no descanso de Deus. Quando descansamos, estamos declarando que realmente cremos na promessa de Deus. E na verdade de tudo que já foi consumado. Se não entramos no descanso, não temos como receber e desfrutar de todas as bênçãos de Deus. A fé possui muitas expressões, mas a mais poderosa é o descanso. O poder de Deus é liberado quando entramos no seu descanso. O poder de Deus é liberado quando entramos no descanso. O descanso é a expressão mais poderosa da fé. Descanso nunca pode significar inatividade ou passividade.
A Bíblia fala que tu, Deus, conservarás em paz aqueles cujas mentes estão firmes em ti, porque ele confia em ti. Jesus nos ensinou, tenho-vos dito isto para que em ti, para que tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:13. Só entrando no descanso de Deus, encontramos a graça, a paz diante da adversidade. Quem entra no descanso tem o favor de Deus. O apóstolo Paulo resume esse aspecto ao dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus supera a compreensão e expressão humana. A Bíblia afirma, se a primícia são santa, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Romanos 11:16. Em outras palavras, o nosso comportamento revela-se. Estamos em paz, descansados na paz com Deus e na paz de Deus e possuímos pelo fruto do Espírito Santo. Precisamos ter, meus amados, paz com Deus, para que possamos experimentar a paz em outros níveis. A paz com Deus é a raiz, a paz de Deus é o fruto, a paz de Deus com Deus é a fonte e a paz de Deus é o fluxo que corre desta fonte. A paz de Deus é consequência direta da paz com Deus. A paz com Deus é a causa, a paz de Deus é a consequência. A paz com Deus é operada fora de nós, no tribunal de Deus. A paz de Deus é experimentada dentro de nós, em nossas mentes e os nossos corações. A paz de Deus livra-nos da ansiedade e é uma muralha divina que protege a nossa razão e a nossa emoção dos temores que rondam a nossa alma e desfrutar de uma doce paz no meio do vale escuro e ter uma mente segura e um coração sereno, mesmo nas tempestades, e confiar plenamente em Deus. Mesmo que o mundo ao nosso redor se transforme e vive com o coração no céu, mesmo que os nossos pés estejam feridos aqui sobre a terra. Quem não descansa na paz de Deus, vive a tribulação. Quem vive debaixo do favor de Deus, achou descanso em Deus, achou paz. Entrar no descanso de Deus é ter paz com Deus. Se sou salvo, justificado, tenho paz com Deus. E paz de Deus em meio aos conflitos, a paz de Deus, o fruto do Espírito, vai me dar domínio próprio, um coração em paz e não uma cabeça quente. Vamos descansar em Deus e confiar em Deus e ter paz e descansar. E estar seguro em Deus. O descanso é uma bênção de Deus. Paz com Deus é descanso em Deus. Quando Deus fala, descansar em Deus. Quando você está com um problema muito sério, quando você está com alguma coisa te incomodando, quando você, por exemplo, está com uma grande enfermidade, você está com problema no seu lar, o que Deus fala no descanso? Descansai em Deus. Ora a Deus. Põe aquilo na mão de Deus e descansa em Deus. Deixa que Deus vai fazer a obra, porque Ele está no meio da adversidade.
Ele está no meio da tribulação, esperando que você confie nele, descansa nele. Você nem vai lembrar mais daquela tribulação, daquele sofrimento que você está nele, porque você descansou em Deus. Meus amados, descansa em Deus, confia nele e deixa que o resto ele fará. Mas quando você está duvidando de Deus, duvidando desta paz, duvidando que Deus está olhando por você, tudo na sua vida vai esmoronar. Por isso, amados, aqueles que me ouvem e me vê, curte essa live e tenha paz com Deus, confia nele. Eu estou com um problema, Senhor, mas eu vou confiar em Ti e vou descansar no Senhor, assim como eu ouvi a palavra da missionária Dionísia. Vou descansar no Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai resolver isso para mim. Meus amados, eu sei que foi longo hoje, mas eu tinha que levar o restante daquela primeira pregação que fiz. Eu agradeço a vocês, pedindo, põe um comentário, põe um like, curte. E não é só curtir, é prestar atenção na palavra do Senhor e pôr em prática. Eu me despeço de vocês nesta manhã, desejando a vocês que tenham um feliz dia, uma feliz semana e que a graça e a paz, Senhor Jesus, esteja com todos vocês, hoje e agora e para sempre. Não esquece de descansar em Deus. Amém?